Pod Andersen. Oferecimento Bom Te Ver, móveis e estofados. Bom é ter você aqui. Criarte Dubai e Dubai Home. E restaurante e pamonharia O Milhão. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Pod Andersen aqui pelo nosso canal do YouTube. Aproveitando para te convidar, se não se inscreveu, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe o link do Pod Andersen para que mais pessoas cada vez mais nos assistam no Pod Andersen no YouTube. Eu não vou falar o nome dele completo, porque nem eu lembro todo o nome dele. Eu só conheço como Lúdio Cabral, mas é grande pra caramba. Deputado estadual, Lúdio, tudo bem? Seja bem-vindo aqui. Tudo bom, Andersen. Uma alegria pra mim, até que enfim, aqui com você. Prazer tê-lo aqui, né? Como é que é o nome completo mesmo? Nome completo? Eu nasci no interior de Goiás, numa currutelazinha chamada Cachoeira Alta. Meu pai ia muito no cinema naquela época. Naquela época tinha cinema de rua. E ele botou meu nome de Lúdio Frank. E aí o Mendes dele, o Cabral da minha mãe. Esse Frank é que ele inventou de ver letreiro de cinema. Olha só, Lúdio Frank Mendes Cabral. Você assina quando vai assinar os 4 nomes ou você abrevia? Quando eu preciso assinar o nome completo, eu assino os 4 nomes. Quando não, é só um Lúdio meio rubricado. Bom, a gente tem o hábito de bater um papo sempre no começo do programa, dizendo de onde as pessoas vêm, onde elas nasceram, né? Como é que elas chegaram aqui. E o deputado já abriu dizendo que você é do interior de Goiás. Do interior de Goiás. Eu nasci em Rio Verde, mas na verdade a minha mãe foi para Rio Verde para me ganhar, porque eles moravam mesmo, meus pais, em Cachoeira Alta, que é onde eu fui criado, que é uma currutelazinha no sudoeste, no interior de Goiás. Vim para Mato Grosso com 13 anos, na virada de 1984 para 1985. Fui morar em Cáceres, fiquei em Cáceres até 88. Fui bancário lá em Cáceres dos 14 aos 17 anos, contínuo da agência do Bradesco de Cáceres. E eu tinha o sonho de fazer medicina, de cursar medicina. E em 1988, final de 88, início de 89, eu saio do banco, terminei o meu segundo grau à época. Me formei técnico em contabilidade. Olha só. Poderia até ter CRC na época. E aí saí do banco e vim para Cuiabá para buscar realizar aquele sonho que eu tive. E eu fiz 3 vestibulares para poder passar no terceiro. Eu só passei naquele em que quando eu saí do banco em Cáceres e vim para Cuiabá ficar um ano aqui. Tive a oportunidade que poucos filhos de escola pública, de trabalhadores tiveram na época, porque eu fiquei um ano aqui com verba rescisão, fundo de garantia, seguro-desemprego. Eu deixei com meu pai e falei, olha, o senhor cuida disso aqui. Ele tinha uma merceariazinha bem pequena lá em Cáceres. E eu fiquei um ano aqui fazendo cursinho, foi o que me permitiu atravessar a barreira do vestibular e entrar na UFMT em 1990. No vestibular de janeiro de 1990. Se formou médico pelo UFMT? Me formei médico na UFMT em 1996. Depois que me formei, fui aprovado em um concurso público da prefeitura e já como médico fui trabalhar no bairro Osmar Cabral. Fiquei lá no Osmar Cabral 12 anos no posto de saúde antes da prefeitura me transferir para o CPA3. Aí do CPA3 fui para o Tijucal, do Tijucal para Itapajé. Nesse intervalo de tempo de 2000 a 2012, eu fui professor do curso de medicina na Unic. Trabalhava com alunos primeiro com alunos do terceiro ano na saúde coletiva lá no Osmar Cabral, depois na Policlínica do Verdão. E por esse caminho é que eu acabei na política, já desde a universidade, no movimento estudantil. Me filiei ao PT logo depois que me formei na universidade. Eu fui fazer residência em Ribeirão Preto para me formar médico sanitarista, fazer medicina a residência em Medicina Preventiva e Social na USP de Ribeirão Preto. E aí voltei para Cuiabá, me filiei, fui dirigente do Sindicato dos Médicos nesse período. Em 2004 disputei a minha primeira eleição. Foi o início da minha trajetória na política, quando eu me elegi vereador em 2004. Você veio para cá, me disse que com 13 anos. 13 anos. O PT já era 13 naquela época? Não? Pois é, coincidência essa. Eu nunca tinha me atentado para essa coincidência. Mas eu vim menino, na carroceria de uma Saveiro. Eu, meu irmão e uma cachorra que a gente tinha já bem de idade, que chamava Rainha. Meu pai, minha mãe e minha irmã na frente.
Naquela época tinha aquelas capotas de lona, Saveiro, não tinha? A gente veio na carroceria. Naquela né? época era permitido Era a gente andar, permitido, né? assim. Mas era uma farra que a Era gente uma fazia. farra, Eu uma me lembro, farra. a gente andava na carroceria da caminhonete do meu pai, fazia a maior festa do mundo. Né? Era uma farra. Era permitido. E foi uma viagem assim que a gente nunca esquece dessa viagem porque foi muito, a gente se divertiu muito mesmo, porque era eu, meu irmão e a rainha, nossa idosa, a cachorrinha que a gente tinha na carroceria atrás da Saveiro, meu pai e minha mãe na frente. Seu pai veio em busca de oportunidade aqui. Meu pai, ele não teve a oportunidade de estudar, nunca na vida. Ele foi criado na roça, depois, adolescente, foi para a cidade trabalhar como frentista de posto de gasolina. Se apaixonou pela minha mãe, que era de uma família humilde, mas tradicional da cidade. E ele trabalhava como frentista no posto do tio da minha mãe. E depois a cidade era pequena e estava começando a crescer. Ele abriu um comércio, um armazém no finalzinho da cidade, depois com o tempo se tornou centro da cidade, se casou com a minha mãe e nunca teve a oportunidade de estar, mas foi comerciante, teve um armazém até o período em que a gente veio para Mato Grosso. Nós tínhamos terminado o primeiro grau, eu tinha terminado a oitava série na época, meu irmão que vinha logo depois de mim ia para a sétima, e aí nós viemos para Mato Grosso em busca de oportunidades. Escolhemos Cáceres porque era uma cidade, porque meus pais sempre se orientaram pelo seguinte: olha, nós precisamos criar as condições para que nossos filhos estudem. E meu pai, a gente vendeu tudo que tinha na Cachoeira e comprou um sítio numa região que hoje é município de Glória do Oeste, que na época chamava Cruzeiro do Oeste, na beira do Ribeirão Caeté. Ele comprou um sítio lá, mas nós fomos morar em Cáceres, para que os filhos pudessem ter oportunidade de estudar. Então eu fui fazer o meu segundo grau na época em uma escola estadual, que era uma escola técnica para formar técnicos em contabilidade. Estudava à noite e trabalhava de manhã, durante o dia, na agência do Bradesco lá de Cáceres. Então foi esse o caminho que a gente fez para chegar aqui em Mato Grosso. Bom, você falou que se formou naquela época, o científico, eu até brinco hoje em dia, o pessoal fala novo ensino médio, foi na minha época já existia, né? Eles deram uma repaginada nele e trouxeram de volta. Eu fiz científico, não fiz nem o técnico, mas você se formou em técnico contabilidade, depois foi trabalhar no Bradesco, tudo bem, tem alguma coisa a ver, depois do nada você muda para a carreira de medicina, ou seja, de números para medicina não tinha nada a ver, vamos dizer assim, né? O que fez você mudar dessa visão? Na verdade, assim, a vontade de ser médico e fazer medicina eu tinha desde a infância. Tem uma história curiosa. Eu, com 9 anos, tive um quadro de apendicite aguda que complicou, porque supurou, e eu tive que ser levado às pressas lá da Cachoeira para Rio Verde, para o Hospital Evangélico de Rio Verde, não esqueço nunca. O médico que me operou chamava-se Paulo de Tarso. E eu fiz 2 cirurgias. Pô, quantas coincidências. Hospital Evangélico, Paulo de Tarso, fora apóstolo da Bíblia, escreveu um texto do Novo Testamento, muitas coincidências na sua vida. Né? E foi um período assim, eu fiz uma primeira cirurgia, depois tive complicação, fiquei 2 meses internado naquela época, a primeira cirurgia durou 13 horas, olha o 13 de novo. Foi uma cirurgia longa. E eu tinha 9 anos. Me lembro bem quando eu acordei com a sonda e minha mãe do meu lado, numa cama, eu sem entender o que tinha acontecido. Mas aquele quadro se complicou, eu fiquei 2 meses internado, fiz uma segunda cirurgia e caminhava para a terceira cirurgia quando meu pai, nessa época, era caminhoneiro. Ele tinha um caminhão Chevrolet e ele, da Cachoeira, ia para Goiânia para comprar gás de cozinha para distribuir nas cidades perto de Cachoeira. E quando falaram da possibilidade de uma terceira cirurgia, ele, não, vamos para Goiânia. Passou em Rio Verde, o médico fez contato com Goiânia para me levar para Goiânia. E nesse caminho entre Rio Verde e Goiânia, eu sarei. Olha só. Eu sarei.
Foi Deus que colocou a mão ali e falou: você vai chegar lá, você nem vai para lá, né? Já vai sair de lá. Porque aí eu fui internado e na internação o médico, não, vamos aguardar, vamos observar. E 3 dias depois eu recebi alta sem nada, não precisou da terceira cirurgia. Fui deitado no colo da minha mãe, na cabine do caminhão, meu pai dirigindo, a minha mãe e eu deitado no colo dela. A gente brinca que foram as bacadas do caminhão que fizeram com que as aderências, as obstruções no meu intestino se desfizessem. Minha mãe fez a viagem toda rezando. E para nós foi milagre. Eu quase nunca falei sobre isso, viu, Anderson? E depois disso eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser médico. Então, quando a gente veio para Mato Grosso, eu antes, lá na Cachoeira, mesmo menino, 12 anos, eu tinha um tio que abriu uma farmácia, eu fui trabalhar na farmácia, como balconista na farmácia, aprendi a aplicar injeção no músculo, injeção na veia, com 12 anos, hein? Olha como que eram as coisas naquela época. Vim pra, né? Quando a gente mudou para Cáceres, eu trabalhei 4 meses em uma farmácia antes de ir trabalhar no banco, como contínuo. Eu fiz o 2º grau à noite e trabalhava durante o dia no banco. Quando terminou o meu 2º grau, o curso de contabilidade, eu era um bom aluno e vim fazer o meu primeiro vestibular em janeiro de 1988. Foi uma decepção, porque assim, o vestibular aqui eram 4 dias. Eram 4 dias de prova, 2 dias de provas objetivas e 2 dias de prova escrita e redação. A prova escrita era biologia, química e física. Eu nunca tinha estudado química, física e biologia no meu 2º grau. Fiz a primeira fase, na segunda fase eu fiz a redação e depois eu ficava esperando o tempo passar porque eu não dava conta de responder as perguntas. Então assim, na época, a minha posição naquele vestibular foi lá, na posição de 800 e alguma coisa. Foi uma decepção. Nossa, eu era um bom aluno, eu achava que com o que eu tinha aprendido aqui na escola técnica, eu daria conta. No ano seguinte, eu entrei no curso de ciências, de licenciatura curta, numa instituição que chamava Instituto de Ensino Superior de Cáceres, que foi um embrião da Unemate. O embrião da Unemate, lá em Cáceres. Fiz um curso de ciências que formava professores de licenciatura curta em ciências, para dar aula para a 5ª ou 8ª série, aquele curso de ciências que existia antigamente. Fiz 1 ano de ciências e continuei trabalhando no banco. Nesse 1 ano de ciências, eu comecei a estudar química, física e biologia. Fiz 1 ano, voltei para fazer vestibular aqui em Cuiabá. Já consegui responder algumas questões. Então, a minha posição saiu de 800 para 300 e alguma coisa. Mas eram 40 vagas por ano. Foi um avanço bom. Foi um avanço grande. Só que estava longe ainda. E eu tinha esse sonho. Eu queria ser médico, queria fazer medicina. Fevereiro de 1989, eu lembro que eu passei uma semana sem dormir. Sabe quando você passa a noite em claro, pensando o que eu vou fazer? Continuo no banco, continuo em Cáceres. Fui criado debaixo da barra da saia da minha mãe. Eu tinha saído de casa para fazer curso do banco aqui em Cuiabá. Curso que você ficava 5 dias, de segunda a sexta, ali no hotel Fazenda Mato Grosso. O banco fazia de vez em quando treinamentos, eu fiz 2 treinamentos aqui, mas nunca tinha saído de casa. E aí eu tomei a decisão, não, eu vou sair do banco, vou para Cuiabá, morar sozinho, vou morar em um pensionato e vou estudar, vou fazer cursinho para poder conseguir passar no vestibular para medicina. Foi quando eu saí do banco, conversei com os meus pais. Meu pai, a princípio, muito reticente. Não, filho, isso não é pra gente, você não vai dar conta nunca, fica aqui, vai trabalhar com contabilidade. Eu vou, 1 ano, esse ano eu vou fazer esse esforço. Fiquei 1 ano aqui e graças a Deus esse ano eu fiz cursinho no Ângulo. O Ângulo ficava ali ao lado da Clínica Fêmea. Morava num pensionato e 1 ano só estudando. A primeira vez que eu voltei em Cáceres, depois que eu vim para cá, meu pai, quando me viu, chorou porque eu já era muito magro.
e tão magro que eu cheguei. Assim, Ainda é até hoje, né? Ainda sou até hoje, mas se olhar para trás, nessa época eu pesava 52 quilos, sabe? E aí, graças a Deus, depois desse um ano estudando, eu saía do cursinho, ia para o FMT, ficava na biblioteca. Assim, a gente almoçava no RU da universidade, e aí eu não era estudante da universidade, a gente criava todo tipo de situação para conseguir entrar no RU para almoçar. Os Todo funcionários, dia isso, né? quase todo dia, os funcionários reconheciam, aquele ali é aquele menino do cursinho que não é, deixa ele entrar, deixa ele almoçar. Quando terminou esse ano, eu até brinquei, fui agradecer os dois servidores que ficavam na portaria do RU. Tinha dia que eles estavam mais bravos, eles não deixavam a gente entrar. Então você não almoçava, tinha que voltar para a biblioteca para estudar e tentar na janta entrar. Às vezes você não conseguia também, tinha que comer um pedaço de pão, salgado, alguma coisa para conseguir passar o dia. E depois de um ano, no vestibular de 1990, graças a Deus aí eu consegui passar. Fui o segundo lugar para o curso de medicina na UFMT em 1990. Detalhe, naquela época eram muito menos vagas do que Eram hoje, muito né? menos vagas. Só tinha medicina no Centro-Oeste, só tinha medicina na UFMT, na UFMS, em Campo Grande, e na UFG e na UNB. E os vestibulares eram em datas diferentes, então a concorrência era muito forte nos vestibulares. Eram 4 dias de prova, direto, seguidos. Geralmente era num feriado prolongado, era quinta, sexta, sábado e domingo de prova. E aí nesse vestibular eu passei. Na época não tinha internet, não existia nada disso. Quando saiu o resultado... Era biblioteca para estudar, e resultados você tinha que ficar olhando pregado na parede. Pregado na parede, exatamente. Depois que eu fiz a prova, eu voltei para Cáceres. Eu morava no pensionato, pagava pensionato. Como tinha feito a prova, eu voltei para Cáceres para guardar o resultado. E um mês depois, quando o resultado saiu, uma amiga minha, que tinha sido colega minha de segundo grau, apareceu lá na porta de casa, bateu palma, me chamou, ficou conversando comigo. E aí, Lúdio, o vestibular você fez? Você acha que você vai passar? Não vai? Na verdade, ela já sabia o resultado. E aí, depois de meia hora ali, ela me enrolando, ela veio e me deu notícia. Olha, era um sábado à tarde. Ela, Lúcio, você passou e você foi segundo colocado em medicina. Eu falei, não. Mentira, você tá brincando comigo. Não brinca comigo, porque isso assim é muito sério. Não brinca comigo. Não, Lúcio, você passou. A Elaine, que é amiga nossa, que mora lá em Cuiabá agora, ela ouviu no rádio, porque o pessoal da rádio... Eu dei muito resultado nesse lugar. As rádios, elas iam lá pro local, pro mural da universidade, onde o resultado era colado E começava a divulgar. Medicina, fulano, Beltrano, e ia passando os nomes de quem tinha sido aprovado e todo mundo ligado nas rádios para poder ter o resultado. Mas as rádios não passavam lá em Cáceres. Então foi essa amiga que me deu a notícia, mas meu pai não acreditou. Falou, não, amanhã vai sair no jornal. Amanhã a gente levanta cedo, compra o jornal para ver o resultado. Nem dormiu, na verdade. E aí no outro dia, a primeira coisa que meu pai fez foi levantar e ir na banca de jornal, comprar o jornal para ver. Aí lá ele viu, tá aqui. Meu filho passou no vestibular. Aí que a gente foi dar notícia para todo mundo, para toda a família. E eu fui a primeira pessoa, tanto da família do meu pai quanto da família da minha mãe, a entrar em uma universidade. Nunca ninguém tinha entrado em uma universidade para estudar. Então eu fui o primeiro, não só da minha geração, mas de todas as gerações da minha família, a entrar em uma universidade para estudar. Seus pais são vivos ainda? A minha mãe faleceu em 1993, com 48 anos. Meu pai é vivo. E, na verdade, hoje ele voltou para a Cachoeira, mora lá na Cachoeira, em Goiás. Tem 82 anos, vai fazer 83 esse ano. E você tem quantos anos? Eu tenho 53. 53. Tenho um irmão com 51, que é agrônomo, e tenho uma irmã que mora lá na Cachoeira com meu pai, que voltou para lá, casou, tem filhos, que é farmacêutica. Então, assim, o sonho dos nossos pais, que eram ver os filhos formados, eles conseguiram dar conta de realizar. Minha mãe, infelizmente, faleceu e eu estava ainda
na faculdade, ela não viu os filhos formados. Mas graças à oração dela, Graças à oração dela, o filho dela hoje é médico. muito bem, então, antes da gente virar a página aqui, eles acabaram de almoçar, a gente grava o Pod Anderson, né? Agora, estamos gravando, são 2h36 da tarde, né? O Lúdio acabou de almoçar, eu nem almocei ainda, mas enfim, eu tô aqui com a Dona Chipa. Ó, Chipinha. Tá boa? Ele comeu antes do Já comi, podcast. né? Antes do podcast começar. Quero agradecer a Dona Chipa. A Dona Chipa é algo que... uma história muito interessante comigo. Eles abriram uma unidade no CPA, bem em frente da clínica do nosso fisioterapeuta. Um dia eu fui lá, comi a chipa, fui pagar, aí tinha um senhor no caixa, ele falou, você está lembrado de mim? Eu falei, olha, infelizmente não. Ele falou assim, eu trabalhei na TV Morena e fiz jogo de futebol com você. Eu falei, não acredito. Trabalhei no Twitter lá, no Corte, e trabalhamos juntos, e eu nem sabia. Aí ele me falou uma coisa que eu achei muito interessante, né? Ele montou a Dona Chipa em Campo Grande, não estava dando muito certo, aí ele resolveu vir para Mato Grosso, veio para Cuiabá. Já são 2 unidades da Dona Chipa. Deu tão certo que são 2 unidades. E hoje, o Cícero mandou para mim aqui as chipas da Dona Chipa, sensacional. É uma no CPA e a outra onde, Nathalie, mesmo? Uma no CPA e a outra aqui pertinho do podcast, né? Aqui na Isaac Povos. Gente, sensacional. Com esse cafezinho que o Lúdio vai servir aí, melhor ainda. Eu adoro chipa, adoro queijo. Cícero, ó, beijo no coração, viu, meu irmão? Obrigado pelo carinho, obrigado por ter mandado aqui para nós no podcast hoje, no Pod Anderson, essas chipas maravilhosas. Eu tenho certeza que de 2 unidades vai passar para 3, vai passar para 4, enfim, que Deus continue abençoando a sua vida. E se você quiser conhecer a Dona Chipa, acesse o Instagram da Dona Chipa, vai lá nas redes sociais, procura, vale a pena. Eles vendem congelado, inclusive, você pode levar a quantidade que você quiser para sua casa, é só tirar lá em casa, a gente fala assim, a gente tira do congelador, bota no forno ou na air fryer, né? Fica bom do mesmo jeito. Pessoal da Dona Chipa, obrigado pelo carinho aí, obrigado pela participação aqui no Pod Anderson, tá bom? Sucesso, Deus abençoe. E quero convidar você também a tomar Scob Mais. Sempre a minha original, gengibre é a preferida. Não é da sua região kombucha, né? Não. Mas você conhece? Conheço. Depois que eu conheci isso aqui, cara, quase não tomo mais nem refrigerante. Outro dia eu até encomendei A planta? A raiz? Como é que... Na verdade, eu acho que são fungos, né? Eu não, É tipo aqui, um fermento que você... ele explica o que é a kombucha aqui, deixa eu ver. O que é kombucha? Kombucha, uma bebida milenar, tendo o seu primeiro, não, diagnóstico, tomou. Não, aqui não fala do que é feito, mas é o quê? É um fungo que você usa, tanto que é fermentado, né? Aqui, ó. Cultura simbiótica de bactérias e leveduras. É Aí. bactéria e levedura que você coloca na... Tem uma forma de produzir. Eu comprei, mas ainda não... Não experimentou? Não fiz. Comprei a kombucha e... Ah, você comprou para fazer. Para fazer. Tem gente que faz em casa. Aqui não, essa é prontinho, ó. Essa aqui é de detox. Quer experimentar? Fique à vontade, viu, deputado? Fique à vontade aí, ó. Essa aqui é de gengibre. E você que nunca experimentou, experimenta, ó. Scob Mais. Obrigado a Scob pela parceria também aqui com o Pod Anderson, ajudando a gente a fazer o programa. Toda edição tem Scob Mais para nós e para os nossos convidados. É uma espécie de refrigerante natural, né? Ela é muito sim. Aliás, é bem melhor que refrigerante. E outra, é algo assim, vamos dizer, forte, né? Saboroso, não fica aquele... E não pode nem chacoalhar, para você ter uma ideia. Para você abrir, se você chacoalhar, ela... tem muito gás. Explode. Mas é maravilhoso. Scob Mais. Obrigado aí ao pessoal da Scob Mais. Obrigado ao pessoal da Albatroz, que além da Scob Mais tem água de coco, tem o suco Prats, né? Enfim. E que agora sempre está conosco aqui no Pod Anderson. Scob Mais. Você ouviu o tss do deputado abrir ali? Ah lá, ó. Ele comprou para fazer, não experimentou, mas vai experimentar aqui no Pod Anderson. Então, obrigado aí pela Scob Mais. Quero agradecer também a Criarte Epóxi Dubai. Sua mesa fez sucesso aqui. Pessoal da assessoria, o deputado gostou demais aqui na mesa da Criarte Epóxi. Rapaz. Criarte Dubai, vai. Criarte Dubai, obrigado. É Epóxi Dubai, mas eles quase não estão usando mais o Epóxi. Então, a Criarte Dubai. Primeira vez que você toma assim, né, deputado? Ela, gostoso. Né, ela é bem encorpada, bem gostosa. E aqui, ó, essa tábua aqui eu acho um charme lá da Criarte. Ó. Olha isso aqui. Ó. Olha. Opa!
Essa tábua aqui é um charme, ó. Ó, lá da Criarte. Sensacional também, faz parte aqui do Pod Anderson. É a Pamonharia 1 milhão, do meu amigo Djalma. Alô, Djalma, da Pamonharia 1 milhão. Já mandou, inclusive, pra gente aqui pamonha no programa. Obrigado pelo carinho aí. E o pessoal da Bom Te Ver, Móveis e Decoração. A Bom Te Ver, a gente vai gravar um dos nossos podcasts lá. E vai ser feito na própria Bom Te Ver. Esqueci de alguém? Esqueci da Full Time, né, Rafa? Rafa, irmãozão que Deus colocou na minha vida aí, parceiraço nosso aqui também. A Full Time é um estúdio, faz gravações fora, faz gravações aqui, produz DVD. DVD não fala mais DVD, né, Rafa? O que fala agora? Vídeo? Ele nem escuta. Hã? Audiovisual. E esse cenário que você está vendo, Pod Anderson aqui, ele se transforma, né? Ele vira chroma key, aquele cenário virtual. Daqui uns dias o cenário do Pod Anderson já vai estar diferente também, você vai ver. Enfim, procure a Full Time aí, acesse o Instagram e veja o trabalho que eles estão fazendo e que eles fazem já há um tempão aqui, tá bom? Já dei o recado aqui, já falei. Vocês comeram chipa, Izão? Serviram vocês, não? Mas vamos lá. Técnico em contabilidade, depois bancário, depois a luta para ser universitário, entrar na Universidade Federal, e depois de toda essa luta, de tentar duas vezes passar no vestibular, concorridíssimo, você pega simplesmente e fala assim, agora eu vou dar uma parada e vou entrar para a política. Em que ano foi isso? Qual foi o momento? Por que você decidiu essa mudança? Na verdade, Anderson, quando entrei na universidade, comecei o curso de medicina, foi exatamente o ano em que o SUS começou a ser implementado no Brasil, em 1990. Foi o ano que eu entrei na universidade. E eu muito cedo fui trabalhar como bolsista de iniciação científica em uma disciplina, que era a disciplina de saúde pública, de saúde coletiva, e fui me apaixonando por saúde pública ao longo do curso e no trabalho como bolsista de iniciação científica, porque o primeiro projeto em que eu trabalhei foi um projeto que estudou a implantação do SUS nos municípios da faixa de fronteira de Mato Grosso com a Bolívia, para avaliar em que medida aquela proposta ela estava sendo colocada em prática ou não no país. E por esse caminho eu me apaixonei pela saúde pública. É muito comum na faculdade de medicina você já cedo escolher uma área em que você quer depois trabalhar. Pediatria, clínica, cirurgia, ginecologia ou alguma outra especialidade. E eu desde cedo escolhi o caminho da saúde pública. Quando eu me formei, eu fui fazer residência médica em medicina preventiva e social, que forma um médico para a saúde pública, que aprofunda o estudo de epidemiologia, que é o estudo da saúde e da doença em populações, aprofunda o estudo em organização do sistema de saúde. E como eu logo que me formei, também fui aprovado em um concurso público, e eu fiz essa escolha, eu escolhi trabalhar exclusivamente na saúde pública. O trabalho como médico na saúde pública e a minha formação, ela acabou naturalmente me levando para a política. Porque como médico, lá no posto de saúde, atendendo a população mais humilde, porque à época, o Osmar Cabral, Pedra 90, por exemplo, eram os bairros mais afastados da nossa cidade. Eu escolhi para lá por essa razão, não apenas para tentar saber quem era o parente Osmar Cabral que dava nome àquele bairro. E o trabalho... Mas era seu parente? Não era. Assim, era aquela curiosidade, já ainda como estudante, de conhecer o bairro Osmar Cabral, que tinha uma população trabalhadora, muito sofrida. E é por esse caminho que eu acabo na política, né? E disputei a minha primeira eleição em 2004 para vereador, fui eleito, mas os 8 anos em que eu fui vereador, eu continuei como médico no posto de saúde, da mesma forma. Eu já era professor também do curso de medicina da Unic, então eu conciliava o meu trabalho como vereador com o trabalho como médico no posto de saúde, como professor do curso de medicina.
Em 2012, quando eu concluo o mandato de vereador, trabalhando os 8 anos como médico no posto de saúde, a legislação permitia e era possível conciliar. Eu disputei a prefeitura, não fui vitorioso, e fiquei 6 anos depois dedicados ainda à saúde pública, aí integralmente, porque eu já não exercia mais mandato, aí fui, além daqui de Cuiabá, fui trabalhar em Santo Antônio, atender a população de Mimoso. Eu sou concursado no município. No município e no estado. Nos dois? Nos dois. No estado, eu fui aprovado no município, eu fui aprovado num concurso em 1996, no ano em que eu me formei. Eu, na verdade, passei no concurso antes de me formar. Quando eu me formei, foi aquela correria para correr atrás do diploma, para tirar o CRM, para poder tomar posse no concurso que eu tinha sido aprovado. E em 2003 eu passei no último concurso que a Saúde Estadual fez em Mato Grosso. O último concurso, foi um concurso feito em 2002, eu tomei posse em 2003. Na saúde do estado. Aí o meu cargo era um cargo de administrador em saúde, que era a especialidade que eu havia me formado. Mas no estado, no período em que eu fui vereador, eu fiquei afastado, porque aí não havia essa possibilidade, tanto de tempo quanto de possibilidade legal. Mas quando eu termino o mandato de vereador, eu volto à minha rotina como médico em tempo integral, em full time, mas sempre na saúde pública. Aí em 2018, quando eu disputo a eleição para deputado, venço. Aí eu tive que, pelo menos formalmente, me afastar do exercício da medicina, porque a legislação não permite ao deputado estadual ser também servidor público ou de carreira ou contratado, seja qual for a natureza do vínculo. Então, nesse período do mandato de deputado estadual, é que eu estou afastado do cotidiano como médico no posto de saúde, mas sempre exercendo a profissão no dia a dia, porque os pacientes com quem eu construí vínculo esse tempo todo, você não perde esse vínculo. Hoje mesmo eu falava com o filho de uma paciente minha lá do CPA3, que está internada na UTI, no antigo pronto-socorro, e ele me questionando, buscando a minha opinião sobre um procedimento que o pessoal na UTI pretende fazer com a mãe. Aí eu estou dialogando com o médico que está assistindo para poder orientá-la, né? No período da pandemia foi assim, importante também o fato de estar deputado e ser médico sanitarista, que é a especialidade que trabalha com epidemias e a saúde e a doença na população. Então me permitiu conciliar muito o meu trabalho como sanitarista com o trabalho de deputado estadual. Então é esse o caminho. São 27 anos de exercício na medicina, 23 anos integralmente, mesmo no período em que fui vereador, e agora em regime de tempo. Você foi candidato a vereador? Eu fui vereador 2 mandatos. Uhum. Eu disputei a primeira eleição em 2004, tive 2.640 votos, fui eleito. Aí exerci o primeiro mandato. Em 2008, disputei a reeleição. Tive 3.849 votos. E em 2012, quando eu concluí o meu segundo mandato, eu disputei a prefeitura de Cuiabá. Uma única vez? Uma única vez, em 2012. Comecei com 4% nas pesquisas, terminei o primeiro turno com 42%. E no segundo turno tive 46%. Foi a eleição que eu disputei com o atual governador, com o Mauro Mendes. Quase vencemos aquela eleição. Depois você... Aí eu concluí o meu mandato de vereador, voltei para a minha rotina em tempo integral de médico. E aí em 2014 eu fui candidato a governador. Em 2014, que foi a eleição em que o Táxi venceu, em 2014. Eu tive naquela eleição 33% dos votos no estado, quase 500 mil votos, mas não ganhei novamente. Aí em 2018 foi quando eu voltei e disputei a eleição para deputado estadual, fui eleito e estou agora no segundo mandato como deputado estadual. Bom, eu conversando com algumas pessoas, por que eu te fiz essa pergunta toda?
Porque muito se fala, nós vamos ter uma eleição muito disputada, são candidatos fortíssimos. Eu acho que desde que eu estou em Cuiabá, eu não tinha visto ainda uma eleição que tenham tantos nomes fortes para a disputa da prefeitura. Mas tem muita gente que fala assim, olha, preste atenção no Lúdio, porque de todos que estão aí, talvez seja uma vertente diferente da de todos. Você se acha um candidato assim, olha, eu sou diferente dos outros que estão aí, eu não estou ligado a nenhum dos grupos que os outros estariam ou estão ligados. Você se vê assim ou não? Bom, Anderson, é difícil para mim fazer essa leitura em relação aos outros. O que está bem claro, e você tem razão, será uma eleição muito disputada, será uma eleição bastante disputada. Nós teremos o Abílio candidato no PL, representando digamos, o bolsonarismo nessa eleição. Nós teremos o Botelho candidato, que vai representar o peso da máquina, tanto da Assembleia quanto do governo do Estado, e ele tem também relação antiga com as administrações municipais, inclusive com a administração do atual prefeito. E eu venho candidato pelo PT, buscando construir uma aliança com partidos de centro e com partidos de centro-direita também, porque eu entendo que os problemas que Cuiabá enfrenta hoje são problemas estruturais gravíssimos e nós estamos em uma espécie de espiral negativa, os problemas se agravando a cada dia, o que vai exigir do próximo prefeito um esforço enorme para poder, com mais ação, com novas ideias, enfrentar, superar esses problemas estruturais e tirar Cuiabá dessa espiral negativa. Para dar um exemplo bem prático dessa espiral negativa, eu fiz a análise das contas do município de 2002, que já tiveram um parecer do Tribunal de Contas do Estado. A dívida do Estado era de 1.252 bilhões no final de 2022. Esse final de semana eu estava analisando o balanço da prefeitura de 2023. Essa dívida, ela saiu de 1.252 bilhões para 1.770 bilhões. Então ela aumentou 500 milhões em um ano. Na saúde, esse déficit entre as despesas e o que tem de receita é de, no mínimo, 5 milhões todo mês. A dívida acumulada na saúde passa de 300 milhões de reais. Então, ou nós enfrentamos essa espiral negativa, ou Cuiabá será uma cidade ingovernável. E só se faz isso, Anderson, com muito zelo, com muito estudo, em uma aliança ampla, porém técnica, para que a gente possa, com a opinião de pessoas de várias trajetórias e identidades, encontrar o caminho para a superação dessas questões. Antes de vir para cá hoje, eu fiquei praticamente 3 horas em diálogo com um servidor de carreira, um servidor federal, que entende profundamente de gestão pública, conversando sobre essa dinâmica da gestão pública em Cuiabá e de como tirar a cidade dessa espiral negativa em que ela se encontra. E chegar aqui à conclusão. Há medidas muito simples que podem ser implementadas, Anderson, que ajudam demais. Um exemplo, instituir em Cuiabá o processo administrativo eletrônico. Deixar de ter processos administrativos de papel. A economia que a cidade pode ter na gestão dos contratos. Como seria isso? Dá um exemplo prático para a gente entender. O Poder Judiciário, por exemplo, hoje é tudo eletrônico. Tudo que entra de demanda no Judiciário
entra por via eletrônica. E há um caminho que esse processo segue, há pareceres, há posicionamentos que o serviço público precisa estabelecer, que podem ser feitos com muito mais agilidade e com muito mais controle. Por exemplo, pagamento para aquisição de medicamentos. Um mesmo medicamento, dependendo da forma como ele é adquirido, ele pode custar 1 centavo um comprimido, ou ele pode custar 10 centavos o mesmo comprimido. O processo eletrônico pode nos ajudar a, por exemplo, assegurar a aquisição do medicamento com menor custo, assegurar o pagamento do fornecedor no menor prazo, adquirir a confiança na administração pública municipal, porque hoje todo mundo que comercializa com o município não sabe se recebe ou quando recebe por conta dessa espiral negativa de endividamento, de atrasos em pagamentos, que geram situações como, por exemplo, a assistência social, os centros de referência à assistência social em Cuiabá. Eles têm a tarefa, por exemplo, de fornecer cesta básica de alimentos para famílias em extrema vulnerabilidade. As assistentes sociais estão sofrendo hoje porque as famílias vão até o CRAS buscar informações sobre a cesta básica e o município não disponibilizou ainda a cesta de agosto, a cesta de setembro, a cesta de outubro, a cesta de novembro do ano passado. Forneceu a cesta de dezembro. As cestas desse ano, janeiro, fevereiro, março e abril, não foram fornecidas. Mas o dinheiro para essas cestas? Existe o recurso do Fundo Municipal de Assistência Social que podem ser utilizados. Isso eletronicamente ficaria explícito para a maioria das pessoas. Você teria mais transparência e você poderia, inclusive, adotar uma outra forma de, ao invés de o município comprar a cesta básica de um único fornecedor, ela fornecer como tem o cartão do Bolsa Família, ela fornecer um cartão eletrônico para que a família adquira aqueles itens da cesta básica. Ela faz uma rede de estabelecimentos. Ela compra no comércio local e dinamiza a economia. Ao invés de se comprar de um fornecedor central, e às vezes esse fornecedor, na hora de participar do processo licitatório, todos os fornecedores, eles vão trabalhar, bom, se a prefeitura vai me pagar só daqui a 10 meses, eu vou embutir no preço da cesta que eu estou vendendo o juro do atraso. E aí isso gera um aumento das despesas que o município faz. Então, o processo eletrônico é uma medida bem simples. E há um sistema eletrônico... Coloca o crédito no cartão, ela vai lá e compra o produto. Vai lá. E é um sistema eletrônico que é disponibilizado pelo governo federal, um custo baixíssimo, que permite você ter agilidade nos processos administrativos do município. Desde um pedido de isenção de IPTU, ao pedido de licença médica de um servidor, ao processo para aprovação de uma obra residencial, aos processos licitatórios, aos processos para aquisição de itens para as atividades de custeio do município. Assim, todas as despesas de custeio do município hoje, despesa com luz, telefone, água, papel, caneta, medicamento, tudo aquilo que é para o funcionamento de todas as secretarias, o município gasta hoje por ano em torno de, estou arredondando os números, em torno de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Se nós conseguirmos adotar, por meio de um processo eletrônico, um mecanismo para a aquisição de todos esses itens de forma sistematizada, com controle. Porque assim, eu como prefeito, eu lidero um projeto para mudar com segurança essa realidade que a cidade enfrenta. Todas as despesas que o município realizar, em uma primeira etapa, elas precisam passar pela decisão do prefeito. E se eu tenho isso sistematizado por meio de um processo eletrônico, eu consigo identificar item a item aquilo que são as despesas que o município realiza para saber o que de fato pode ser gasto ou não, para te dar um exemplo do que se ganha de agilidade com o processo eletrônico. Você acha que... Bom, pode concluir, pode concluir. Não, e há outras iniciativas que podem nos permitir, ao mesmo tempo em que
trazemos economia para o município, nós inovarmos na gestão pública. Eu tenho defendido e insistido muito, Ficando por as exemplo, claras para praticamente todos, né? O que tá acontecendo. eu tenho defendido, por exemplo, que nós precisamos construir um programa de geração descentralizada de energia solar em Então, Cuiabá. antes da gente mudar de assunto, toma a sua Scoby aí, eu vou comer uma chipa. Quem quer chipa? Pode pegar aqui, tem bastante aqui, tá caindo a minha. Da dona Chipa, que tá uma delícia. Mas eu quero entrar antes de a gente mudar de assunto com o deputado, pode, fica à vontade, toma a sua Scoby aí, eu como a minha chipa aqui. Que pelo seguinte, você falou que esse sistema eletrônico vai agilizar. Um dos grandes problemas hoje da capital é a saúde. São diversas operações de suspeita de corrupção na saúde. Em que momento você acha que a saúde de Cuiabá chegou nesse estado de estar indo para o pronto-socorro como ela está hoje? O que você acha que aconteceu nisso? Seria a falta de uma clareza dos gastos, das compras ou não? Na verdade, assim, o problema não é apenas são vários problemas. Desde, por exemplo, a compreensão do que é a gestão na saúde, o que deve ser priorizado. Na minha opinião, no nosso programa está claro que o que precisa ser priorizado é o cuidado da saúde da população lá onde ela vive e onde ela trabalha. 1/3 da população adulta tem hipertensão, tem pressão alta. 10% da população adulta tem diabetes. Esses dois problemas são problemas crônicos de alta prevalência. Eles geram muitas complicações que podem levar a pessoa para a máquina de hemodiálise ou para um leito de UTI se ela tiver um acidente vascular cerebral. Que são procedimentos de alto custo e caro. Eu reduzo a necessidade da alta complexidade se eu fortaleço o trabalho na atenção primária à saúde, lá onde as pessoas vivem e trabalham, que é o que eu fiz como médico no período em que eu trabalhei. A prevenção. A prevenção, o cuidado precoce no tempo certo para você evitar que os problemas se agravem. Isso, por si só, já nos permite gerar economia para os cofres públicos. Uma outra linha de atuação. Economia nos gastos. Os gastos para aquisição de equipamentos, eles têm que me permitir comprar o melhor medicamento ao menor preço, e esse medicamento tem que ser disponibilizado para a pessoa que utiliza ele no tempo e na quantidade certa. Não tem sentido a prefeitura comprar um medicamento por um preço mais caro do que ele pode ser comprado, e infelizmente isso acaba acontecendo, e às vezes por erro na gestão administrativa para aquisição daquele produto. Eu não posso deixar esse medicamento vencendo no almoxarifado central, faltando no posto de saúde e faltando para a pessoa. O que está acontecendo hoje. Tudo que é o que, infelizmente, é o que você falou está acontecendo. É exatamente hoje. Por isso que eu estou descrevendo esse caminho. Então, eu posso economizar na aquisição de insumos. O medicamento é o exemplo mais prático de um insumo em que eu posso economizar as despesas na saúde e permitir o medicamento ser comprado pelo menor preço, com a melhor qualidade e disponibilizado para a pessoa no tempo certo, na quantidade certa. Porque se eu sei quem são as pessoas que têm pressão alta na minha unidade de saúde da família, quais os medicamentos que ela utiliza, eu posso me programar para mensalmente esse medicamento chegar até a pessoa na casa dela na quantidade certa, ela sendo orientada pelo agente comunitário de saúde. Há outras medidas, por exemplo, na gestão dos contratos com os hospitais que também precisam ser debatidas. Há uma questão que é uma tarefa que o próximo prefeito de Cuiabá terá, e eu, prefeito, farei isso já na transição. Tem que acabar com briga política, Anderson. Esse clima de briga política entre prefeitura e Estado tem que deixar de existir. A saúde ela é tripartite. Ela é responsabilidade do município, é responsabilidade do Estado, é responsabilidade do governo federal. Então eu vou imediatamente à mesa do governador, com muito respeito, com clareza daquilo que eu preciso para a minha cidade, buscar estabelecer cooperação e parceria. Da mesma forma, com o Ministério da Saúde, com o presidente da República. Ou seja, Lúdio prefeito, essa briga com o Estado acaba.
acaba imediatamente. Acaba imediatamente. Inclusive, ao longo da própria campanha, nós temos que fazer um debate que seja propositivo, porque depois da eleição vem a gestão, vem o governo que a gente pretende realizar. Então, o meu esforço será sempre por realizar um governo de diálogo, de respeito, de responsabilidade com toda a população de Cuiabá. Por isso que não tem sentido certas polarizações que não têm relação com a vida concreta das pessoas. Por isso que a gente tem que buscar diálogo com todos. E por meio do diálogo, do respeito, da parceria, da cooperação, superar outros problemas na saúde que são gargalo. Alta complexidade. Procedimentos de mais alta complexidade é a parceria entre o município e o Estado assumindo a responsabilidade por alguns procedimentos na alta complexidade, que vai desafogar financeiramente o município, para que o município também direcione mais recursos para a sua tarefa principal, que é a atenção primária à saúde. Nessa história da saúde ainda, essas suspeitas de desvio todo de dinheiro da saúde, você acha que isso é concreto mesmo ou é só suspeita? Bom, as operações estão aí e elas falam por si. No caso de Cuiabá, mais de uma dezena de operações. No estado houve uma operação com várias fases, com várias etapas. Se há desvio de recursos, os órgãos de investigação, Polícia Civil, Polícia Federal, Ministério Público, todos têm que cumprir o seu dever. Agora, o próximo prefeito precisa organizar o funcionamento da administração. Mas por que você acha que é sempre o foco a saúde? Por que esse desvio todo, você citou, no governo e na prefeitura, sempre eles focam em desviar dinheiro da saúde? É mais fácil isso? Anderson, só para te dar um número, do orçamento prático, concreto, de 3 bilhões e 600 milhões em Cuiabá, 1 bilhão e 300 é saúde, 800 é educação. Então, 2/3 são em duas áreas. Então, até por uma questão de volume de recursos que movimenta, há risco, infelizmente, de má gestão e de desvio de recursos. Por isso que o governo precisa ter muito rigor nos mecanismos de controle para não deixar que nada errado aconteça. E você, como prefeito, vai fazer o quê, então? Já que você já sabe que tem esse risco. Bom, a primeira coisa é trabalhar, montar uma equipe qualificada tecnicamente, com compromisso social, com sensibilidade humana, para poder gerenciar e executar o conjunto das ações que o município tem. Fortalecer os mecanismos de controle interno. A controladoria do município tem que ter um olhar vigilante para todas as despesas que o município realiza. E na condição de prefeito, de início, ao longo de um bom tempo, cada centavo que o município for alocar em qualquer ação tem que passar pela decisão do prefeito para que cada real tenha a melhor utilização possível para o bem da população. Então, para corrigir desde erro de gestão, desde falha de gestão, até o risco de uma eventual malversação de recursos. Isso não pode acontecer de forma alguma. Ou seja, vai passar por você. Tem que passar pelo prefeito. Essa espiral negativa, nós só sairemos dela e colocaremos a cidade em uma espiral positiva se tiver um prefeito que tenha o controle sobre todos os gastos que o município realiza. E nós teremos, por exemplo, um primeiro ano de muito zelo, de muito sacrifício para poder fazer esse equilíbrio das contas. Você acha que os vereadores poderiam ter impedido isso? A Câmara? O papel da Câmara, eu fui vereador 8 anos. O papel da Câmara é principalmente fiscalizar todos os atos do prefeito. É quando, por exemplo, a prefeitura encaminhar o projeto de lei do orçamento municipal, analisar com cuidado esse projeto de lei para ver se ele está adequado, se ele está bem elaborado, se ele não tem
erro nos números, se não tem maquiagem nos números. É um cuidado que o parlamento municipal tem que ter, por exemplo, na hora de aprovar uma lei orçamentária. De 2 em 2 meses, a prefeitura é obrigada a produzir um relatório resumido de execução orçamentária. Cabe à Câmara fiscalizar a execução dessas ações. Cabe à Câmara, no orçamento, definir quais as áreas que são prioritárias e depois fiscalizar esse exercício ao longo do tempo. Não cabe a mim fazer juízo de valor sobre como a Câmara hoje cumpre essa tarefa, mas eu, como prefeito, vou buscar ter na Câmara uma relação institucional e vou fazer todo o esforço para que ela cumpra o dever que ela tem de fiscalizar as ações do Poder Executivo, inclusive para apontar, Lúdio, olha, não é esse o caminho. Para ajudar, né? Para ajudar. Para ajudar. Eu fui vereador 8 anos na oposição, mas uma oposição crítica, sistemática e propositiva, porque não basta apontar o dedo e dizer que isso está errado. Você tem que dizer, olha, o caminho melhor para essa ação, para essa área, é este o caminho, e não aquele que o governante está pretendendo seguir. E é essa tarefa que, na minha opinião, o parlamento tem. Mesmo o parlamentar sendo de situação ou de oposição, é esse o principal dever que ele tem que cumprir. Não pode haver nenhum tipo de relação entre o parlamento e o Poder Executivo que não seja o de autonomia, o de independência e de harmonia para que cada um cumpra a sua tarefa, cumpra o seu dever. Agora, se fala muito em cabidão de empregos, que talvez por isso a Câmara, a maioria que apoia o prefeito, impediu comissões processantes. Você foi vereador, isso existe mesmo, essa história de vou indicar o cara para ser funcionário, não vou, tem essas coisas? Infelizmente assim, é muito comum essa relação mais fisiológica entre parlamento e Poder Executivo. Isso é ruim porque às vezes as pessoas que vão ocupar cargos de comando, elas, como o critério passa a ser um critério apenas político, da relação entre este vereador e o prefeito, a ocupação dessa tarefa de responsabilidade pode não ser tendo a pessoa com a melhor qualificação necessária para isso. O vereador pode, às vezes, não fiscalizar com o rigor necessário à alocação dos recursos que a prefeitura administra. Então, eu sinceramente, quando penso na relação entre executivo e parlamento, ela tem que ser uma relação para que cada um cumpra o seu papel. Não pode ter mistura. Vereador é quem loteia, ocupa um loteamento de cargos de comando, de comissionados na prefeitura. Isso seria mais ou menos como é hoje Assembleia e governo, ou não é assim? Olha, a relação do governo com a Assembleia é uma relação mais... E falo isso como deputado de oposição. Eu faço oposição ao Mauro Mendes, mas se tem uma coisa que eu preciso, e é importante reconhecer nele, é a capacidade de montar a equipe. Eu posso discordar dele, do rumo que ele dá a essa política pública. Agora, eu tenho que reconhecer que para aquilo que ele entende que deve ser feito, ele monta a estrutura de comando das secretarias sem essa relação promíscua com o parlamento estadual, e isso é positivo. Por exemplo, o governo dele tem uma estabilidade no secretariado, e que é nomeado a partir de critérios definidos pelo governador e não pela relação com os deputados na Assembleia. Na prefeitura tem que ser da mesma forma. O prefeito tem que ter apoio do vereador a partir da qualidade do projeto que ele apresenta, e não a partir dos cargos que ele dá a este ou aquele vereador para ter o voto dele. Volto a te dizer, eu digo isso a partir daquilo que eu aprendi no período em que eu fui vereador, no período em que eu fui deputado, nunca tive a caneta na mão, sempre fui oposição, sempre uma oposição responsável, pautada no interesse público, e como prefeito, esse aprendizado eu trarei para a administração
da cidade. A minha relação com o parlamento será uma relação de respeito para que o parlamento cumpra o dever que ele tem, porque o parlamentar é o vereador quem está mais perto da população, é quem sente mais as dores da população. Então o prefeito tem que ter um canal de diálogo institucional, transparente, para enfrentar e superar esses problemas. Não pode ser um canal de relação para, olha, não me pressiona para resolver esse problema, porque esse problema não pode ser solucionado. Não deve ser esse o padrão de relação de um governante. Agora, você então pode dizer que representa a mudança do seu partido, né? Porque você falou que está tentando trazer o pessoal do centro-direita para compor o seu governo. Você está dizendo dessa relação com o governo do Estado que tem que sentar para conversar. Você está elogiando o governo do Estado, ou seja, não é um PT mais radical. É um partido que está procurando fazer a coisa diferente. É isso ou não? Buscando, Anderson, aprender a partir da trajetória que eu construí. E a vida nossa ela é sempre de aprendizado, né? E é esse aprendizado que hoje eu coloco à disposição da população da minha cidade. Eu tenho essa compreensão. Ser eleito não é para ser eleito para governar para o PT, e sim para a cidade. Eu serei prefeito de toda Cuiabá, de todas as pessoas que vivem em Cuiabá, independente do que elas sejam, independente do que elas façam e independente da preferência política delas. E eu vou precisar dos melhores quadros, das melhores pessoas, como eu disse, com compromisso político, com qualificação técnica, com sensibilidade humana, para em cada uma das áreas nós darmos conta da tarefa que a prefeitura tem, que o governo municipal terá, para superar essa situação tão grave, tão crítica que Cuiabá vivencia hoje. Eu construí uma trajetória e me apresento hoje com esse propósito de liderar um projeto que não seja de um partido, mas que seja de toda a cidade para superar os problemas estruturais que ela tem. Uma das provas disso seria esse diálogo que você teve com o atual vice-prefeito, secretário de Obras Estopa, que seria o candidato apoiado, inclusive, pelo prefeito, mas que ele recua e deixa de ser candidato. Posso dizer que ele te apoia nisso, te apoiou nisso? Foi essa conversa? Nessa eleição, há uma novidade institucional que é a federação, né? Antes os partidos faziam coligação, mas essa coligação ela era voluntária. Hoje a federação ela exige que os 3 partidos, PV, PT e PCdoB, tenham uma única candidatura. Isso nos exigiu um esforço de diálogo para a construção da posição de unidade que nós construímos. E o Estopa é servidor público de carreira, tem uma experiência na cidade, foi secretário inclusive do Mauro, na área de serviços urbanos, fez um bom trabalho quando o Mauro e quando ficou como prefeito se aproximou do governador. Sim, exatamente. Então, o projeto que nós queremos construir é um projeto que agrega várias visões sobre a cidade, desde que essas visões sejam visões com compromisso público, pautadas no interesse público e melhorar a qualidade do funcionamento das atividades da prefeitura. Nós precisamos de mudança, mas uma mudança segura, uma mudança que não seja aventureira, e nós também não podemos ter mais do mesmo maquiado de uma mudança que é fantasia, que não é verdadeira. Então, o meu propósito é mudança verdadeira. Nós precisamos de muito mais ação, tem que ter agilidade, as coisas precisam acontecer. O próprio governador fala isso, ele nunca viu tanta gente boa querendo pegar uma bucha que é o município hoje, né? Ele já disse que quem assumir vai ter que arregaçar a manga. Vai ter que arregaçar as mangas e trabalhar muito. E nós vamos precisar de muitas pessoas junto com a gente para a gente poder dar conta das tarefas que tem. Ninguém governa sozinho e ninguém sabe de tudo. Então é buscando o prefeito lidera, ele aponta o caminho, ele dá o rumo, ele dá o exemplo da energia, do ritmo que a cidade precisa ter, e busca as melhores cabeças, os melhores corações para colocar em prática o funcionamento de cada área. Esse é o meu propósito, e aí não tem essa coisa de ideologia.
como superar os problemas, como buscar cooperação e parceria. Eu quero cooperação, quero parceria com o governo do estado, eu quero cooperação, quero parceria com o governo federal, o presidente da República do meu partido. O governador não é, mas a parceria terá o mesmo sentido. Eu quero uma boa relação com a bancada federal, quero uma boa relação com os deputados estaduais, quero uma boa relação com os vereadores, cada um cumprindo o seu dever institucional pelo bem da nossa cidade. Nós temos que ter um diálogo com os empresários, nós temos que ter diálogo com os trabalhadores, com os servidores, com profissionais liberais, com as universidades que podem nos ajudar demais em todas as áreas. Muito do que a gente precisa fazer na saúde, por exemplo, pode ser feito em parceria com os cursos de saúde de todas as universidades, da UFMT, da Unic, da Univag. É absolutamente possível. É unir forças para melhorar as condições de vida da nossa população, para dar bem-estar para a população de Cuiabá. Diante de tudo que estamos falando, da forma que você não está falando, então o nome do vice-prefeito vai ser o nome que vai compor essas características que você está dizendo para mim aqui. Esse nome já está bem pensado nele. Na verdade, assim, tem. É lógico que o diálogo ele nasce naturalmente, mas o cronograma que nós estabelecemos foi de primeiro definir os partidos que estarão no nosso arco de alianças e aí, em diálogo com os partidos, estão definidos já? Definir esse perfil. Hoje, PV, PCdoB, PT, o PSD do ministro Carlos Fávoro já tomou a decisão de nos apoiar. A Rede Sustentabilidade já tem essa posição amadurecida. Estamos em diálogo com o PSOL, em diálogo com Cidadania, que está em uma federação com o PSDB, que hoje tem uma pré-candidatura também. Nós vamos buscar diálogo com o PSB, com o Partido Socialista Brasileiro. Então é esse o arco que nós queremos construir. Agora a definição de vice é no momento. É por isso que fez a pergunta desse molde para você. Ele vai ter que se enquadrar nesse perfil, nessas características. Nesse perfil. Independente de ser homem ou mulher. Independente de ser homem ou mulher, independente de ser de um partido de centro, de um partido de centro-direita, de direita ou de esquerda. É um perfil que complemente e que amplie a nossa força para trabalhar por Cuiabá. Não precisa me falar, mas já um nome ou dois ou três em discussão disso ou ainda não se começou a conversar sobre isso? Não, ainda não. É melhor não falar em nomes ainda porque... o sorriso dele entregou ele. O nome já deve ter alguns. Tem bons nomes. Tem bons nomes com quem nós pretendemos dialogar, mas é um processo que a gente ainda não iniciou. Eu vou confessar uma coisa, eu sou difícil fazer isso, mas se você fizer o que você está falando, você vai ser um candidato do Partido dos Trabalhadores, se eleito for, diferente de tudo que a gente já viu. Você está propondo uma aliança com todos para governar uma cidade que está precisando sair de uma situação difícil que está Cuiabá hoje. Buraco na rua, desvio de dinheiro na saúde, falta de medicamentos, enfim, uma série de problemas que estão aí hoje. Eu nunca tinha visto, se eu tiver errado você me corrija, nenhum candidato do Partido dos Trabalhadores até hoje, inclusive que eu já entrevistei, propor um sentar à mesa com todo mundo. Ou teve alguém assim? Anderson, nós só daremos conta da tarefa de tirar Cuiabá dessa espiral negativa para ter uma prefeitura à altura da força da nossa população. Você lembra que no início aqui, antes da gente começar, você falava das pessoas que vieram para Cuiabá. Cuiabá sempre foi terra de oportunidade para as pessoas. Então nós temos que ter uma prefeitura à altura desse espírito batalhador, trabalhador do nosso povo. Eu só sou hoje pré-candidato a prefeito e pretendo ser prefeito de Cuiabá para cumprir essa tarefa. E eu, ao longo do caminho que eu percorri, eu amadureci e estou pronto para esse desafio de liderar um projeto que agregue várias visões e o espírito público para a gente enfrentar e superar esses problemas. Nós não podemos fazer uma campanha, Anderson, de promessa fácil, de barulho, de forma alguma. Nós temos que ser não é isso do que Cuiabá está precisando. Não é. Nós temos que ser muito responsáveis do tamanho do desafio que a gente tem. Cuiabá tem problemas graves. Você citou eles. A situação financeira é muito grave. O que se arrecada
não dá conta de pagar as despesas do dia a dia, então isso vai exigir um esforço de gestão enorme em todas as áreas. Agora, é com ideias novas, é com novas ideias e inteligência que a gente vai dar conta desse desafio. Eu comecei a falar sobre energia solar. Cuiabá arrecada hoje 80 milhões de reais ano com a contribuição de iluminação pública, com aquela taxa que cada família paga na conta de luz. 40 milhões paga a Energisa e os outros 40 servem para a manutenção dessa rede, para manter a cidade iluminada. Essa manutenção hoje, ela é precária, ela precisa ser melhorada e nós precisamos reduzir o custo dela. Nós temos que reduzir o custo da manutenção da iluminação pública em Cuiabá, fazendo um serviço de muito mais qualidade. Isso é possível. E nós podemos economizar a conta de luz se nós implantarmos em Cuiabá um sistema de usinas de geração descentralizada de energia solar para baratear a conta de luz da prefeitura. Se a prefeitura deixar de pagar 40 milhões e passar a pagar apenas 10 milhões de conta de luz na iluminação pública, são 30 milhões por ano de economia. E é possível instalar essas usinas sem gastar um centavo da prefeitura, por meio de parceria com a iniciativa privada, por meio do acesso a recursos do BNDES, do governo federal, de organismos internacionais. Tem bons caminhos para realizar um projeto desse. Todos os prédios públicos do município podem ser alimentados por energia solar. Isso também gera mais economia na conta de luz do município. Uma indústria de energia solar em Cuiabá, ela nos permite capacitar jovens no ensino médio para serem técnicos que atuem nessa área, para instalar, para produzir placas solares. Nós podemos trazer montagem de placas para a nossa cidade. Nós podemos produzir justiça climática para a população trabalhadora que hoje não consegue ter um ar-condicionado em casa porque não dá conta de pagar a conta de luz, e a energia solar permite a redução da conta de luz. Todo residencial que nós formos construir, ele já ser construído com energia solar, gera renda, riqueza, distribuir, gera economia para os cofres públicos, sintonizar Cuiabá, sintonizar nossa cidade com essa pauta climática, da necessidade de ajudar a reduzir a emissão de gases de efeito estufa, ter ônibus no transporte coletivo que sejam ônibus elétricos, ter toda a frota municipal formada por carros movidos a energia elétrica. Então tem muita coisa que é possível organizar para colocar Cuiabá na modernidade, economizar recursos, gerar, distribuir renda e riqueza para a nossa população e a gente ser exemplo para o país e para o mundo. Eu acredito que é absolutamente possível dar conta desse desafio em 4 anos. Não será uma tarefa fácil, mas é absolutamente possível dar conta dela. A hora voou, né? Eu estou por sua conta aqui. Alguma coisa que a gente não falou que você quer acrescentar? Não, só enfatizar uma outra questão que é central. O maior problema de Cuiabá hoje é exatamente a saúde, porque ela movimenta 1/3 praticamente dos recursos do município e nós temos um sistema de saúde em que a população sofre muito. Então, além do Lúdio, que construiu essa trajetória na política, é o Lúdio, um médico servidor público, termos pela primeira vez a oportunidade de um médico da saúde pública prefeito da nossa cidade. Mas tem uma responsabilidade a mais. Enorme. Poder falar assim, ó, disso aí eu não entendo, né? Não. Não vai ter como. De forma alguma, Anderson. Cara, quando fala assim, saúde, você vai, não, eu sei como é que funciona. Se tem uma coisa que eu tenho assim, cristalino, é que nós vamos construir em Cuiabá a mais exitosa, a mais bela experiência de organização da saúde pública. Para as pessoas falarem, nossa, por que a gente não fez isso antes? Por que isso não aconteceu antes? Nós temos todas as condições de colocar a saúde para funcionar com qualidade e atender a nossa população.
Deputado, quero agradecer a sua presença aqui no Pod Anderson. Você me enrolou um tempo para vir, mas veio, né? O que importa é isso, né? Porque o que deve ter de gente querendo entrevista dele não deve ser fácil, não é só o Pod Anderson. Quero agradecer o carinho, o respeito conosco aqui, a sua assessoria. Sucesso essa trajetória, repito, não vai ser fácil, porque grava isso que eu estou falando aqui. Eu nunca vi isso, e acho que ninguém nunca viu um candidato do Partido dos Trabalhadores chamar todos para a mesa e falar, vamos administrar juntos. Se eu tiver enganado, você me corrija, mas eu nunca tinha visto isso antes. Eu acho que esse é o caminho, inclusive, para qualquer gestor público. É quando você se elege, você tem as suas convicções, você tem as suas ideias, você tem o seu partido, mas você tem a certeza que para administrar não depende só de um lado. Depende só de um lado, só da gente. Depende de todo mundo. Exatamente. Obrigado mais uma vez pela presença aqui. Eu que agradeço. Né? E sucesso, Deus abençoe. E que bom que eu consegui transmitir isso para você, porque é sincero. Obrigado. Você que está assistindo a gente aí, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, curta o canal, compartilhe o link e ajude a gente a fazer o Pod Anderson cada vez mais forte. A gente se vê num próximo encontro com o Pod Anderson. Beijo, tchau.